Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13 e 14 é a porção das Escrituras que vamos estudar no nosso estudo bíblico diário de hoje. Vamos lá? Versículo 12, capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos foram estimulados no Senhor por minhas algemas. E eles ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém? Até aqui é a porção que vamos estudar hoje, versículo 12, 13 e 14. É sempre importante você lembrar que quando estudamos a carta de Paulo aos Filipenses, você precisa lembrar que Paulo está numa prisão, Paulo está em Roma, Paulo está numa quarentena, e ele escreve carta às igrejas, né? E uma delas é a carta à igreja de Filipos, que ele plantou há 10 anos atrás, antes dessa carta chegar lá, quando ele fez a sua segunda viagem missionária. Então, 10 anos depois, Paulo é preso em Roma. Então, ele escreve uma carta para esta igreja, né? Quem escreve essa carta, na verdade, é Timóteo. Nós já falamos sobre isso aqui, que era companheiro de Paulo naquela época. E Paulo estava longe, ele estava de Filipos, que era aquela igreja de Filipenses, até Roma, era uma distância de 1000 quilômetros. Uau, uma distância grande. Mas a fé nos une, né? Não importa a distância, a fé nos une, né? Podemos estar em qualquer lugar, mas a fé nos une. Então Paulo estava unido àquela igreja através da fé, através do Senhor, e ele escreve essa carta. Para que Paulo escreve a carta para aquela igreja? Paulo escreve aquela carta para encorajar os irmãos. Porque Paulo era o líder daquela igreja. Paulo era o apóstolo, foi ele que plantou aquela igreja. Só que o seu apóstolo, o seu líder, estava preso. Imagina como que estava o coração daqueles irmãos, tristes, aflitos, preocupados, não sabia se Paulo tinha morrido, não sabia como é que estava a saúde de Paulo, não sabia como Paulo estava. Então Paulo escreve essa carta para encorajar os irmãos, né? E Paulo também escreve essa carta para instruir os irmãos. Porque com a ausência dele, alguns falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes tentaram entrar na igreja para tirar a autoridade de Paulo. Porque Paulo, ele estava preso. Imagina, alguém chega na igreja dele e fala, vocês, que líder é esse? Que pastor é esse que agora está preso? Vocês vão seguir esse pastor? Esquece ele. Então Paulo ali escreve aquela carta para lembrar para os irmãos, olha, eu estou vivo, estou cumprindo a minha missão, né? E eu quero encorajar vocês a perseverarem também. Pronto, esse é o contexto da carta de Paulo. E nós falamos, né, que esse tempo de quarentena que nós estamos enfrentando, essa carta tem nos encorajado também, porque serve para nós hoje. Amém, meus irmãos? Então, como eu já falei aqui nos estudos anteriores, Paulo começa a sua carta encorajando os irmãos através da oração. Ele faz uma oração, ele explica para os irmãos como ele orava pelos irmãos, qual era o conteúdo da sua oração. Agora no versículo 12, até o último versículo de Filipenses, do capítulo 1, que é o versículo, na verdade, versículo 30, né? Mais precisamente o versículo 26 do capítulo 1, do 12 ao 26, Paulo agora, ele vai encorajar os irmãos, presta atenção porque agora é que a gente vai entrar no estudo, tá? Paulo agora ele vai encorajar a igreja através do seu testemunho pessoal, entendeu? Primeiro ele encoraja através da oração. Vê nos estudos anteriores que você vai ver o conteúdo da oração de Paulo. Agora, do versículo 12 ao versículo 26, Paulo vai encorajar os irmãos dando o seu próprio testemunho, dizendo como ele estava, o que estava acontecendo com ele naquele momento, como estava a sua situação naquele momento. Aí ele vai começar a relatar.
né? Aí do versículo 26 do capítulo 1 em diante, Paulo vai encorajar os irmãos através das instruções. Aí Paulo vai dar instruções para a igreja. Então, importante você entender esse panorama, porque não é todo dia que eu falo sobre isso, né? Porque a gente já entra lá direto no estudo. Primeiro Paulo encoraja os irmãos com oração, depois Paulo encoraja os irmãos falando do seu próprio testemunho, como ele estava, e depois Paulo encoraja os irmãos dando as instruções. Acredito que só semana que vem, na verdade, é que nós vamos entrar nas instruções de Paulo, que encoraja através das instruções. Essa semana ainda vamos ficar no testemunho de Paulo, na situação como ele estava. Amém? Então vamos voltar aqui ao texto que nós lemos. Olha, irmãos, na carta ele está escrevendo e falou, olha, eu quero cientificar vocês de uma coisa, sabe? As coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do evangelho. Então Paulo está falando dele. Versículo 12, Paulo está descrevendo o que estava acontecendo com ele. Aí versículo 13 ele fala, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, né, foram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E ele termina o versículo 14 desse primeiro relato, dizendo, olha, eu tenho mais para falar para vocês. A obra não parou não, porque a maioria dos irmãos foram estimulados no Senhor por minhas algemas, né? E eles ousam falar com mais coragem, com mais desassombro, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que coisa linda! Que coisa linda! Paulo está falando aqui, na verdade Paulo está dizendo aqui para os irmãos acerca do poder do Evangelho. Do poder do Evangelho. Como o poder do Evangelho operou na vida de Paulo. E é sobre o poder do Evangelho que nós vamos tratar esses 3 versículos. Porque Paulo começa dizendo, tudo contribuiu para o progresso do Evangelho. Então, a palavra-chave nesses 3 versículos aqui é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você lê a Bíblia, né, ela como um todo, é a mensagem de Deus para nós. Então, Paulo está dizendo o poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16... Paulo escreve aos Romanos assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Paulo, ele vivia pelo Evangelho, né? Paulo aqui, interessante, é que ele estava preso, algemado, mas ele estava mais preocupado com o progresso do Evangelho do que com o seu sofrimento. Olha que coisa maravilhosa! Paulo estava mais preocupado com o avanço do Evangelho do que com a sua prisão. Por isso que ele escreve, olha gente, vocês estão preocupados comigo aqui que eu estou preso? Vocês estão preocupados comigo se eu estou vivo, se eu estou morto, se eu estou comendo, se eu não estou? Eu estou preocupado com isso não. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho está progredindo, o Evangelho está crescendo, o Evangelho está avançando. Aleluia! Amém, irmãos? O Evangelho era o oxigênio que Paulo respirava, porque o Evangelho é o poder de Deus. E aqui a mensagem do Evangelho é que nos liberta, não tem quarentena, não tem isolamento, não tem perseguição, não tem nada que nos aprisiona, porque nós somos libertos pelo poder do Evangelho. Aleluia! Amém, irmãos? Então Paulo agora, nesse versículo 12, ele vai falar que sobre o poder do Evangelho, né? O que esse Evangelho faz na vida dele? E o que ele faz na vida da gente também? Então, olha, Paulo fala que o Evangelho agiu na vida dele de 2 formas, naquela prisão. A primeira maneira como o Evangelho agiu na vida dele é dando poder para Paulo para vencer os problemas do presente. Amém? O Evangelho tem esse poder. O Evangelho nos dá força para vencer os problemas do presente. Por isso que ele diz aqui, olha, as minhas algemas, eu estou preso. No momento eu estou preso. No presente eu estou algemado. Eu estou impedido de sair, eu estou impedido de fazer o que eu gosto, eu estou preso. Mas olha só, o que tem me feito vencer a cada dia é o Evangelho. É o Evangelho. Amém, irmãos? E o que nos dá poder para vencer todo dia é o Evangelho. O Senhor Jesus disse, olha, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês vencerão também. Então você que está me ouvindo aqui, eu não sei qual problema você tem enfrentado, eu não sei qual é a luta você tem passado, qual tipo de algema, qual tipo de prisão você tem enfrentado. Eu quero dizer que o Evangelho, ele é poder de Deus para libertar você, para quebrar essas cadeias, para te dar vitória nesse presente, nesse momento. Nada pode contra a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, o Evangelho é poderoso para me dar vitória no momento presente que eu estou passando. Paulo sabia também que naquele presente, apesar das suas algemas, Deus ele é soberano, irmãos. Deus é soberano.
Paulo sabia que tudo estava cooperando para o seu bem. Não foi o diabo que colocou Paulo naquela prisão, não foi o diabo que prendeu ele, não. Paulo sabia que Deus estava no controle da sua vida. Momentaneamente ele estava preso, mas a força que ele tinha vinha de Deus. A sua força vem de quem? Quem te fortalece? Por isso que ele vai falar lá na frente, no versículo 13 do capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Então hoje, a gente vive um dia de cada vez, irmãos. A palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal. Hoje pode ter um tipo de mal, amanhã terá outro tipo de mal. Não vou ficar preocupado, ansioso, venha o que vier. Eu vou ter força para vencer. Amém? Muitas vezes nós não entendemos as pressões que estamos passando no momento presente. Nós não compreendemos as pressões. Nós não compreendemos o que está acontecendo agora. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Mas deixa eu falar para você, quanto mais pressão a gente passa, mais poder é liberado na nossa vida. Quanto mais pressão, mais poder. Paulo estava vivendo sob pressão, mas ele tinha o poder. É igual uma panela de pressão. Quanto mais ela esquenta, mais a pressão aumenta. E quanto mais a pressão aumenta, mais poder ela tem. Então, nesse presente que você está passando, não abre a panela de pressão, não chuta o pau da barraca, como dizem por aí, não chuta o balde, não. Vai para os pés do Senhor, como Paulo fazia no presente, no momento. Vai clamar ao Senhor, vai orar ao Senhor, que Deus vai aumentar o poder dele na sua vida para você vencer esse presente, essa algema, esse momento. A palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, no presente, no momento. Amém? E olha, eu vou dar um exemplo para você aqui desse presente que estamos vivendo, a quarentena, por exemplo. Estamos vivendo no momento presente uma quarentena, isolamento, já para quase 70 dias isolados, né? Entre aspas. Mas, irmãos, como nós temos crescido nesse tempo. Como o evangelho tem crescido nesse tempo. Paulo está falando, eu estou preso, mas o evangelho está livre. O evangelho está progredindo. O evangelho está expandindo e é o que está acontecendo, irmãos. Como nós temos crescido, como nós temos aprendido, como nós temos, avançado nesse tempo. As nossas vidas não será mais a mesma depois dessa quarentena. Eu, por exemplo, aprendi a mexer no Instagram, aprendi a fazer essas lives. Você está aprendendo a estudar a palavra de Deus aqui comigo todo dia. Olha que coisa poderosa. Isso está contribuindo para o seu progresso, aleluia. E isso faz com que é o poder do evangelho que faz isso. É o evangelho que está fazendo isso na nossa vida. É a palavra que você está recebendo todo dia aqui. É a palavra que você vê todo dia no YouTube. É essa palavra que está te sustentando no presente. Nada vai te prender, nada vai te parar, nada vai te aprisionar. Você está na palavra firme do evangelho. Amém? Dá um amém aí. Glória a Deus, aleluia. Paulo diz que agora tem outra coisa. Vamos para o versículo? Olha lá. Quero ainda, irmãos, olha, agora vai ter uma parte muito bacana aqui, olha. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Ou seja, ele usa uma expressão forte. Eu quero dar ciência a vocês, eu quero dar certeza para vocês. Eu quero dar aqui uma... Não sei o que estão falando de mim por aí, falando que eu sou um fracassado, estão falando por aí que eu sou um derrotado, estão falando por aí que agora eu sou preso, estão falando por aí mal de mim. Olha, eu quero dar ciência a vocês. Paulo é um homem forte, cheio de fé. E ele diz aqui, que as coisas que me acontecerão. Anota aí, marca aí de caneta na sua Bíblia essa parte. As coisas que me acontecerão contribuíram para o progresso do evangelho. Então Paulo está dizendo aqui, olha, o evangelho, ele não é só poder de Deus para eu vencer a algema do presente, não. O evangelho também é poder de Deus para eu vencer o presente, mas ele é poder de Deus para eu superar os traumas do passado. Uau! Para superar o que me aconteceu. Por isso que ele está falando, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Paulo está dizendo aqui, olha, aconteceu muita coisa comigo. Eu passei por muita situação ruim, desagradável, enfrentei muitos problemas. Eu tinha tudo para estar aqui murmurando, eu tinha tudo para estar reclamando, estar revoltado com Deus, sair da igreja, eu tinha tudo para explodir tudo.
Mas eu quero dizer uma coisa, eu não sou preso aos traumas do passado, eu não sou preso às derrotas do passado, às aparentes derrotas, né? Eu não sou preso ao que me aconteceu, porque eu sei que tudo que me aconteceu cooperou para o meu bem e cooperou para o meu progresso. Então Paulo está falando aqui as coisas que me aconteceram. Aí eu pergunto para você, por que a sua vida parou? Por que você parou de progredir? Por que você parou de ir para a igreja? Por que você parou no ministério? Por que você parou de servir a Deus? Por que você parou de fazer um estudo? Por que você parou de se aprimorar? Por que você parou? Porque os problemas aconteceram, você ainda está preso no passado? Eu quero dizer para você que o Evangelho é poder de Deus para você superar todos os traumas do seu passado. Porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Esse é o poder do Evangelho. Tem muita gente... Estamos em 2020, mas muita gente está presa em 2010. Paulo está falando das coisas que me aconteceram. Ele vai dizer lá na frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para as que estão diante de mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, não fique preso ao passado. O Evangelho te dá poder, é uma boa notícia. O Evangelho são boas novas. E o Evangelho significa tem coisa nova chegando por aí. Tem bênção vindo por aí. A sua vitória vai chegar. Você vai avançar. A promoção de Deus para a sua vida. Mas não só pela sua vitória. O mais importante aqui é a vitória do Evangelho. O Evangelho vai ser pregado e anunciado. E as pessoas vão ver quem é Deus na sua vida. Aleluia. Então o Evangelho dá poder para superar os traumas do passado. Aí você pode perguntar, mas pastor, Paulo sofreu tanto assim, pastor? Paulo viveu tanto trauma assim, ou poderia ter tido tanto trauma? Paulo poderia... por que Paulo diz aqui as coisas que me aconteceram? Por quê? Eu vou falar aqui algumas coisas que aconteceram com Paulo só para você entender. Porque de repente você não sabe. E você acha que aquilo que aconteceu com você é a pior coisa do mundo. Olha, não estou desmerecendo o seu problema sobre sua luta do passado. Mas a Bíblia deixa claro que Paulo enfrentou. Vamos lá, olha as coisas que aconteceram com Paulo. E ele diz, contribuíram para o progresso do Evangelho. Como começar com a conversão? Quando Paulo se converte, primeiro dia que ele encontra com Jesus, ele já cai do cavalo, toma um tombo. Cai do cavalo e fica cego por 3 dias. Tá bom para você? Que experiência, né? Poxa, eu achei que eu ia encontrar Jesus, eu ia aceitar Jesus e de cara eu já ia para o céu, eu já ia ver os anjos, eu já ia... Paulo caiu do cavalo. E ficou cego, tá bom? Mas tu acha que ele parou? Não, ele continuou. E ele ficou cego por 3 dias. A história dele está em Atos capítulo 9, depois você lê. Aí Paulo, depois de ele ficar cego, a vista dele volta... né? Ele vai ficar 3 anos sozinho, isolado no deserto da Arábia. Sabia disso? Ele fica 3 anos. Tu acha que ele se converte e já começa a pregar o Evangelho? E já começa... Não, meu filho. Ele fica 3 anos no deserto da Arábia. A Bíblia fala que lá ele vai para o 3º céu, tem uma experiência com Deus e aprende do próprio Cristo o Evangelho. Coisa linda. Aí ele volta. Ele volta para Jerusalém. Ele volta todo feliz, agora eu vou pregar o Evangelho, só que quando chega em Jerusalém as pessoas duvidam dele. Ninguém acredita no ministério dele, porque ele era o perseguidor dos cristãos. Como é que esse agora que volta dizendo que é crente e... Não, a gente não acredita nele. Então ninguém acredita no ministério de Paulo. Paulo foi rejeitado pelos próprios cristãos em Jerusalém, que não reconheciam o seu ministério, tá bom? Ah, pastor, ninguém reconhece meu ministério, eu tenho um ministério na igreja, eu sou levita, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém reconhece. Paulo também não foi reconhecido não, meu filho. E tu acha que ele parou? E tu acha que ele parou? Não, ele continuou. Aí, depois disso que ele é rejeitado, sabe para onde ele vai? Ele vai para Tarso e fica 11 anos. 11 anos, sem ninguém saber dele. 11 anos em Tarso. Sabia disso? 11 anos longe da internet, das lives, 11 anos longe da mídia, dos holofotes, do palco. O pessoal podia ter esquecido de Paulo, mas ele ficou 11 anos longe, esquecido. Né? Aí quando ele volta para Jerusalém, aí já é outro nível. Os líderes da igreja agora veem que ele realmente se converteu, que ele ali está fazendo a obra de Deus e dão uma oportunidade para ele. Só que ele não chega chegando como líder da igreja. Ele chega como subordinado, como auxiliar de Pedro, da igreja cristã. Olha aí, como o orgulho dele foi tratado, né? Uau!
Então muita coisa que acontece com a gente é para o nosso orgulho ser tratado, sabia disso? Muita gente é orgulhosa e não sabe. E não sabe por que está passando por isso, mas tudo está contribuindo para que Cristo seja formado dentro da gente. Amém? Glória a Deus. Aí está pensando que acabou, ele vai para Listra. Agora ele vai para a sua viagem missionária em Listra, pregar o evangelho. Sabe o que acontece lá? Ele é apedrejado. Ele é tirado como morto. Ele quase morre de tanto apedrejamento que ele tomou por pregar o evangelho. Tá pensando que é fácil? Mas depois ele vai para Filipos. Aí ele chega nessa cidade que a gente está lendo agora a carta de Filipenses, só que 10 anos antes, né? Ele está em Filipos. Ele planta a igreja em Filipos. O que acontece em Filipos? Quem lembra? Ele é preso, ele e Silas. Carcereiro prende ele por pregar o evangelho. Mas a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas na prisão louvavam, as cadeias foram quebradas, um terremoto, lembra? Mas ele foi preso. Aí depois de lá ele vai para Atenas. Ele fica 18 meses em Atenas, pregando o evangelho. Lembra da história do Deus desconhecido? Que Paulo estava lá no Areópago, disputando com os gregos acerca dos deuses. Ele fala, esse Deus aí que vocês não conhecem é o Deus de Israel. 18 meses pregando. Aí no final das contas, sabe o que chamam ele? De tagarela e de impostor. Tá bom para você, não? Tagarela e impostor. Aí depois disso, tempo passa, aí ele vai preso, Cesareia. Ele é preso, porque ele agora vai ser julgado. Mas antes ele vai ser preso em Cesareia. Irmão, o negócio não foi fácil para Paulo, não. Mas pensa que ele parou? É ruim, hein? Ele perseverou, ele continuou. Mas ele foi preso em Cesareia. Só que de Cesareia, ele tem que ser levado para Roma, para ser julgado em Roma. Aí ele bota ele num navio de escravos, com mais 276 escravos que seriam julgados, e tá ele lá naquele navio, indo para Roma, para outra cadeia. Sabe o que acontece no meio do caminho? O navio naufraga, meu filho. O navio naufraga. E o detalhe, foi tão grande a tempestade, que o navio ficou em pedaço, só sobrou um pedaço de madeira para Paulo. Paulo ficou agarrado na madeira do navio ali, boiando. Ainda falando pro pessoal, fica tranquilo que ninguém vai morrer. Gente, que história incrível. Aí acabou? Não. Aí Paulo vai parar numa ilha chamada Malta. Lembra dessa história? Chega na ilha de Malta. O apóstolo Paulo está ali, as pessoas chamam ele de assassino. As pessoas falam, você está aqui porque você é um assassino, vão matar você. Aí fizeram uma fogueira lá, no meio da fogueira saiu uma víbora, ficou agarrada no braço de Paulo. Era uma víbora perigosa, era uma víbora venenosa, ninguém sobreviveu ao veneno daquela víbora. Aí todo mundo, agora ele morre. Aí daqui a pouco Paulo estava lá, Vivinho da Silva. A víbora nem tinha para ele. Ele não sentiu nada. Aleluia. Pensa que acabou? Aí Paulo vai para Roma, onde nós estamos lendo Filipenses. Ele fica preso lá 2 anos esperando o seu julgamento. E aí? Que homem era esse? Quem sustentava esse homem, gente? Quem que dava força para esse homem? Quem que dava alegria para esse homem? Deus, o poder de Deus. Porque em toda essa época que eu estou falando do início ao fim, Paulo plantou várias igrejas, Paulo converteu várias pessoas ao cristianismo, Paulo escreveu várias cartas, a maioria delas no Novo Testamento, Paulo trabalhou para o Senhor, Paulo não parou, Paulo não desistiu, e no final de tudo ele vai dizer, olha, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, aleluia! Esse é o poder do Evangelho, minha gente. Esse é o poder do Evangelho. Aí tem muita gente hoje que se diz crente, frequenta a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço e sai na primeira crise e vai embora na primeira decepção e vai embora porque o ministério não é reconhecido e deixa de servir a Deus porque para de mimimi, não conheceu o Evangelho. Quem conheceu o Evangelho de verdade, quem foi salvo por Cristo, não sai da igreja por causa do homem. Quem foi salvo por Jesus Cristo de Nazaré, não sai da igreja por causa de qualquer pessoa, sabe o chamado que ele tem.
Tem muita gente, irmão, que pensa que é crente, mas não é crente de verdade. Ainda é como Paulo, antes de cair do cavalo, tem que cair do cavalo para ver quem é Cristo de verdade. E essa quarentena está servindo, irmão, para mostrar para a gente, para mostrar para mim, para você, se nós somos cristãos de verdade, se nós vamos negar a nossa fé, se nós vamos desistir do evangelho. Essa quarentena está servindo para isso. Paulo está falando, eu estou de quarentena, mas essa quarentena só me provou o seguinte: eu estou mais crente do que nunca, eu estou mais forte do que nunca, eu estou mais fiel a Deus do que nunca, e tem mais. Tudo isso contribuiu para o progresso, para o meu crescimento, aleluia. Então o poder do evangelho é isso. Dá força para a gente vencer o presente e dá força para a gente vencer os traumas do passado. Então se pode dar glória a Deus por isso. Ele poderia ter ficado frustrado, se lamentando, mas tudo contribuiu para o progresso do evangelho. Tudo que acontece na nossa vida é para o teu progresso, meu amigo. Comece a olhar da ótica de Deus. A vida é assim, é feita de ganhos e perdas. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, uma hora dá certo, outra hora dá errado. Uma hora a gente está lá na frente, outra hora a gente volta lá para trás. A vida é assim. Mas a gente entende que a nossa vida é igual uma engrenagem, onde as perdas vão se encaixando com os ganhos, as perdas vão se encaixando com os ganhos, e no final de tudo a gente vê que tudo cooperou para o nosso bem. Você não será o mesmo depois dessa quarentena. Aprenda com Paulo. Continua estudando aqui a palavra de Deus comigo todos os dias, porque você vai ver quantas coisas maravilhosas vamos aprender aqui nesse estudo. Vamos lá, versículo 13. Já falei do versículo 12 com vocês, não já? Olha lá. Ele diz aqui, o versículo 12, né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. O evangelho nunca cresceu tanto como hoje. Hoje nós estamos vivendo na dispensação das lives. Eu vou falar nisso, não? Teve a dispensação da lei no Antigo Testamento. Hoje nós estamos na dispensação da graça de Cristo Jesus, nosso Salvador, pela sua graça e misericórdia. Não é mais na lei. Mas agora chegou o momento da dispensação da live. Tudo é live. Você vai para o Facebook é live, no YouTube é live, no Instagram é live. Onde você vai ser live. Mas é bom que o evangelho está sendo pregado. A igreja vai crescer muito nesses dias. Aí o evangelho vai progredir. Amém? Vamos para o versículo 13? Vamos lá. De maneira... Já falei do poder do evangelho, né? Agora, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 13. Olha só, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui preso, eu estou de quarentena, eu estou aqui, mas eu estou escrevendo essa carta para vocês, dizendo que o evangelho tem progredido e eu estou bem acompanhado. Olha só o que Paulo fala, eu estou bem acompanhado. Quem está tomando conta de mim aqui é a guarda pretoriana. A guarda pretoriana não era qualquer guarda da época, não. Não era qualquer guarda da época. A guarda pretoriana eram os soldados do pretório romano. O pretório era a casa, era o palácio do governador romano, que era o representante do imperador. E naquela pretória, naquele palácio, tinha uma prisão, onde as pessoas ficavam para aguardar o seu julgamento. E sabe quem estava escoltando Paulo? A guarda pretoriana. Eram os soldados mais bem preparados da época. Para você ter uma ideia, era como se fosse o BOPE de hoje. E tinha uma média, segundo os historiadores, de 10 mil soldados. Eram aqueles mais inteligentes, mais imponentes, mais guerreiros. Eles é que estavam escoltando Paulo. E sabe como é que era a escolta de Paulo da guarda pretoriana? Eles revezavam, eram 4 homens por dia, num turno de 6 horas. Cada um ficava 6 horas com Paulo. Cada 6 horas trocava o turno. E quando Paulo ele tinha que sair para fazer alguma coisa, uma necessidade, porque ele tinha uma certa liberdade ali naquela prisão, que era uma prisão meio que domiciliar, né? Um guarda se algemava a Paulo e ia junto com ele. Então Paulo, por dia, tinha contato com 4 guardas pretorianos. Então imagina, por dia Paulo falava de Jesus para 4 soldados. No final do mês ele pregou para 120. No final de 2 anos, para mais de 5 mil.
Por isso que ele vai dizer toda a guarda, ele fala toda a guarda. Não foi só uma parte da guarda, não foi só alguns da guarda, foi toda a guarda pretoriana. Isso fala de quê, irmãos? Do progresso do evangelho. Isso fala do avanço do evangelho. Isso fala do alcance do evangelho. Ele ainda falou mais. Não foi só toda a guarda pretoriana não, mas todos os demais que estavam ali conheceram as minhas algemas, falaram do evangelho, ouviram do evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você. Onde você trabalha? Você fala do evangelho? Você prega Jesus para as pessoas? Você aproveita as oportunidades que Deus tem te colocado, Deus tem te plantado, Deus tem te levado para falar de Jesus? Amém? Nós temos que fazer isso. E outra coisa, deixa eu dar um detalhe histórico para você ver como que o evangelho é poderoso e como que o evangelho na nossa vida ele progride, ele avança, ele cresce, ele expande, independente da situação. Você acha que Paulo nessa época aqui era um jovem? Paulo era um idoso, meu amigo. Paulo já estava ali com seus 65 anos para 66 anos, ele morre com 67. Então Paulo aqui não era mais um jovenzinho, não, ele era um idoso. Mas ele era um idoso, preso, cheio de poder, de vigor, pregando o evangelho para todo mundo. Para toda a guarda pretoriana, para os demais. Por isso que ele fala, nós temos que pregar o evangelho em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Paulo já estava com a idade avançada, ele não tinha mais aquele vigor da juventude, mas o evangelho dá poder para a gente, ele dá vigor para o nosso homem interior, para nós não desmorecermos. Quanta gente hoje, irmão, pastor, não quero mais trabalhar para Jesus não, já estou ficando velho, já estou velho demais, já estou encostando a minha chuteira, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, que isso? O apóstolo mais velho que morreu foi o apóstolo João, na ilha de Patmos. Mas até lá, Deus deu revelações para ele, lá para perto dos seus 90 anos de idade. Que isso, minha gente? É hora de parar, não. Você se acha velho demais para o ministério? Você se acha velho demais para a obra? Quem disse? Eu estou velho demais, não. Eu já fiz muita coisa. Não, para com esse negócio. Hoje nós temos dois problemas na igreja. Nós vemos aqueles que avançados de idade, que não aguentam fazer mais nada, parece que já pararam, querem encostar a chuteira, já estou com 65 anos, 70 anos, já trabalhei muito para Jesus, já ganhei muita gente para Jesus, agora eu vou só me aposentar. Não tem aposentadoria no reino de Deus não, meu amigo. Esse é um problema. Muitos estão parando, não querem mais liderar, não querem mais fazer nada. Que negócio que é esse? E por outro lado, nós temos jovens, presta atenção, novos, 17, 18, com uma mentalidade de velho. Estão tudo cansado, tudo morto. Tem disposição para nada. Não querem liderar uma célula, não querem fazer um estudo, não querem fazer um curso, só querem saber de ficar em celular, de internet, de entretenimento, não tem mais vigor, mais disposição para servir a Deus. Mas ainda bem que naquela época tinha Timóteo. Timóteo foi discípulo de Paulo, um jovem. Por isso que Paulo falou para Timóteo assim, Timóteo, não despreze a tua mocidade. Você é jovem, é novo, mas não deixa ninguém te desprezar não, porque Deus quer te usar ainda com a sua pouca idade. Então nós temos esses dois problemas na igreja. Uns são velhos demais e outros são novos demais, uma com mentalidade de velho e tá todo mundo parado. Que negócio que é esse, gente? Irmão, a gente vive muito longe do evangelho. Nós temos que viver a realidade do evangelho e Paulo nos ensina isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Salmos capítulo 92, versículo 12 diz assim, olha, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Você é justo? Olha a palavra que é para você aqui. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, olha o versículo 14, ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor, veja, para testemunhar, para falar, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você é justo? Você está plantado na casa do Senhor? Então eu quero dizer, na tua velhice você ainda vai dar fruto, meu filho. Eu estou com 70 anos, vai fazer seu chá de mulher, vai convidar as irmãs da igreja para evangelizar aquele que ainda não se converteram com idade avançada. Vai ajudar, vai pregar o evangelho na célula. Você pode fazer muita coisa para Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Na sua velhice dará fruto. Você é jovem, vai trabalhar para Jesus, vai para a igreja.
Procura o seu pastor, pastor, eu não quero ficar parado não, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer aqui para o Senhor Jesus? O Evangelho faz isso com a gente, é o Evangelho que faz a gente estar aqui estudando a Bíblia todo dia, é o Evangelho que nos dá força para estar aqui pregando o Evangelho, estudando todo dia a palavra, aleluia, o Evangelho é a nossa força, tudo posso naquele que me fortalece. Pronto, já falei dos 2 versículos aqui, que falta o último. Amém? Então, versículo 13, Paulo está falando do progresso do Evangelho. Paulo está falando aqui, olha só, gente, toda a guarda pretoriana já conhece o Evangelho e os demais também. E tem mais um detalhe, olha o versículo 14 aqui eu encerro. Versículo 14, isso aí. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso aqui é poderoso demais. Essa palavra desassombro aqui é coragem. Paulo está falando, eu quero dizer para vocês uma coisa. Muitos irmãos aqui de Roma, que estavam com medo, acuados, intimidados, estão pregando o evangelho com coragem, com desassombro. O meu testemunho influenciou a vida deles. É isso que ele está dizendo. Eu servi de estímulo para eles. Eles olharam para a minha vida e falaram, o quê? Paulo pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana? Paulo pregou o evangelho para os demais? Paulo está aprisionado, mas não está quieto, ele está livre pregando o evangelho ali dentro? Não, nós temos que pregar o evangelho também. Se ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu filho, a sua vida é exemplo para as pessoas que estão à sua volta. O seu testemunho vai servir de estímulo para as pessoas que te viram prostrado, caído, desanimado. As pessoas que estão perto de você, quando vê a transformação que o evangelho vai fazer na sua vida, vão ficar motivados, estimulados a fazer o mesmo. Paulo incentivou aqueles irmãos, então aqui Paulo está falando do estímulo do evangelho. O evangelho tem poder de contagiar as pessoas, de estimular as pessoas. Ele tem poder para transformar nossas vidas, para a gente transformar a vida das pessoas. Quando o evangelho transforma a nossa vida, meu amigo, a nossa vida vira um outdoor para todo mundo ver. Deus coloca a nossa vida, o nosso testemunho no outdoor para quem passar correndo ver o que Deus fez na nossa vida. Muitos vão olhar para você e vão perguntar, como é que ele conseguiu? Como é que ela superou isso? Como é que ela venceu essa traição, essa decepção, essa crise, essa enfermidade? Como que ele conseguiu? Você vai falar, foi Deus na minha vida, foi o poder de Deus, foi o poder do evangelho, aleluia! Seus filhos estão olhando para você agora. Seus filhos estão te vendo. E como que você está fazendo nessa quarentena? Só fica com a cara enfiada na televisão? Só fica com a cara enfiada no celular, no Netflix? Eles vão fazer o mesmo. Desculpa a expressão, eu estou em casa aqui com meus amigos, meus irmãos. Quem me conhece sabe que é assim mesmo. Agora, quando eles começarem a ver você orando, lendo a Bíblia, participando de um estudo, ele fala, opa, eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Porque a gente lidera pelo exemplo. A nossa vida, nosso exemplo, fala mais do que as nossas palavras. Quando estão entendendo isso, irmão? Estímulo. Paulo está dizendo o seguinte, o evangelho na minha vida estimulou as pessoas que estão à minha volta. E detalhe, o que aconteceu com Paulo serviu de despertamento espiritual para aqueles irmãos que estavam em Roma. Aqueles irmãos ali, a igreja estava dividida, os irmãos estavam acuados, estavam todo mundo assim com medo, mas a vida de Paulo serviu de despertamento espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente precisando de despertamento espiritual à nossa volta. Tem muita gente precisando ser despertado, avivado. Muita gente que está com a brasa apagada, com fogo baixo, está precisando de um avivamento e você vai ser o canal do avivamento na vida dessas pessoas. Você vai levantar um louvor, um culto na sua casa, os seus filhos vão buscar o Senhor. Um despertamento espiritual vai começar através da sua vida. Diga glória a Deus, aleluia. Então Paulo está dizendo aqui, esse estímulo, ele tem um alcance, ele alcançou toda a igreja em Roma, que estava dividida, os irmãos estavam desestimulados. Esse estímulo tem uma fonte, por isso que ele vai dizer aqui, olha, estimulados no Senhor. Olha aqui, irmão.
estimulados no Senhor. Você está lendo a Bíblia comigo? Marca isso aí no Senhor. Porque o nosso estímulo não vem do homem, o nosso estímulo não vem do líder, o nosso estímulo vem de Deus que usa o nosso líder, que usa o nosso pastor, que usa o papai e a mamãe. O teu estímulo vem de Deus. Se você não estiver conectado com Cristo, ligado à fonte de Cristo, orando, buscando, sabe, estimulando a sua fé em Deus, você não vai estimular ninguém, não vai convencer ninguém. Por isso nós temos que estar ligados no Senhor primeiro. Senão você vai falar, gritar, brigar, e não vai ver resultado nenhum, vai ser só uma lata vazia que faz barulho. Então, fecha a porta do seu quarto e ora, como diz a música do Marquinhos Gomes. Pega a palavra de Deus, vai ler, vai ser exemplo. É o que Paulo estava dizendo aqui, eu estou estimulando vocês, é no Senhor, porque eu busco forças, é no Senhor. Eu lembro de uma ilustração de Mahatma Gandhi, que a mãe, um sábio, né, indiano, chegou para ele e falou assim: Gandhi, meu filho está comendo muito açúcar. E ele não pode comer açúcar, a glicose dele está alta, o médico falou que ele vai ter problema. Aí o Gandhi falou para ela assim, aí trouxe o filho para ele, né? Ele falou: olha, volta com ele semana que vem. Aí tá bom, a mãe achou estranho, foi para casa, semana que vem voltou. E aí, Gandhi, o que você vai fazer com o meu filho que não quer parar de comer açúcar? Deixa eu conversar com ele aqui rapidinho. Chamou ele, falou algumas palavras no ouvido do menino e foram para casa. Um mês depois, aquela mãe voltou para ele e falou: Gandhi, o que você falou com meu filho? O que você fez com ele que ele não quer mais comer doce, não quer comer açúcar? Sabe o que ele disse? Antes de falar para ele parar de comer açúcar, eu tive que parar de comer açúcar também. Não adiantava nada no início eu ter falado para ele se eu ainda estava comendo açúcar. Eu tive que parar de comer, eu tive que entrar na experiência. Agora eu falei para ele, e o que eu falei, ele parou. Da mesma forma é você, meu irmão. Se você não entrar na experiência da palavra, se você não entrar na experiência de crescer em Deus, sua palavra vai ser vazia, não vai convencer ninguém. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a minha fonte, o meu estímulo é o Senhor. Amém? E sabe qual é o resultado desse estímulo? Sabe qual é o resultado do Evangelho quando ele é estimulado, incentivado, influenciado, quando há um despertamento espiritual através da nossa vida, na vida das pessoas? Olha aqui. Olha o que diz aqui o versículo. Eu estou lendo a Bíblia com você. E eles ousam falar com mais coragem, com mais desassombro a palavra de Deus. Sabe qual é o resultado? Coragem. Coragem. Amém. Eles tiveram coragem porque eles sabiam, essa mensagem não vem de nós. Essa mensagem vem de Deus. É Ele que me dá coragem para pregar o Evangelho. Então deixa eu dizer para você, hoje talvez você está fraquinho, desanimado, você não tem força para levantar um garfo, para falar nem com uma formiga, nem com o teu cachorro. Você tem coragem de falar. Desculpa aqui a brincadeira, mas você entende. Mas quando você começar a entrar no Evangelho, participar desses estudos aqui comigo todos os dias, mergulhar na palavra todos os dias, separar um tempo para estudar, para mergulhar em Deus, Deus vai te encher de coragem, Deus vai te encher de força, Deus vai te encher de sabedoria, de discernimento, e você vai ter palavra certa, na hora certa, para falar com as pessoas certas. Deus não vai ser no muito falar, no muito gritar, mas vai ser pela fé, na coragem, na ousadia que Deus vai te dar. Amém? O Evangelho dá coragem para a gente. Quando a gente está estimulado no Senhor, influenciado pela palavra, influencia os outros. Eu quero terminar esse estudo lendo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. Abre lá. Queria que você abrisse comigo agora, se você puder, para você acompanhar o que Paulo fala para Timóteo. E quando Paulo escreve essa carta, ele também estava em quarentena, ele estava preso. Quando ele estimula Timóteo, né? Ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que coisa linda. Então, gente, o Evangelho, ele nos dá coragem, poder,
amor e equilíbrio. Você está ouvindo aí, ô abençoado? Eu ia te chamar de desequilibrado. Mas como eu quero profetizar na tua vida que você não é mais desequilibrada, nem é mais desequilibrado, eu quero dizer que você é abençoado. Porque o Evangelho traz equilíbrio para a gente. O Evangelho, ele nos coloca no eixo certo. Quanta gente desequilibrada em casa. Grita com todo mundo, xinga com todo mundo, bate todo mundo. Isso é desequilíbrio. Mas o Evangelho, ele traz equilíbrio, traz poder, traz amor e traz coragem. Olha o versículo 9. Portanto, olha só o que Paulo diz para Timóteo. Não se envergonhe do testemunho, de testemunhar do Senhor. Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Olha, Paulo não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha que palavra que Paulo dá para Timóteo aqui. Suporta os sofrimentos pelo poder do Evangelho, Timóteo. Mesmo eu sendo prisioneiro, eu não sou do homem, eu sou prisioneiro de Cristo. Não me envergonhe, não se envergonhe de mim, eu não me envergonho de Cristo nem do Evangelho. Porque Ele tem me dado poder, amor, coragem, equilíbrio. É o que nós precisamos nesses dias. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir resumindo, né? Tudo que nós estudamos hoje nos versículos 12 e 13. Onde o apóstolo Paulo, ele fala para nós aqui: quanto ao mais, irmãos, quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso do Evangelho. O Evangelho me deu poder para vencer as algemas do presente, mas também para vencer os traumas do passado, e eu tenho avançado, progredido e crescido. Versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O Evangelho progrediu de tal maneira que toda a guarda pretoriana conheceu, os demais também conheceram o Evangelho, eu preguei o Evangelho para todos eles. E Paulo vai dizer aqui mais, no versículo 14, e a maioria dos irmãos foram estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais coragem a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho me deu poder para vencer, me deu poder para testemunhar e me deu poder para encorajar as pessoas. Amém? Quero dizer uma coisa para você. O que admira as pessoas na nossa vida, e aqui eu encerro, não é a gente ver uma vida sem problemas, não é a gente ver uma vida, sabe, sem luta. O que admira as pessoas na nossa vida não é a gente dizer para elas que está tudo bem ou que a gente não tem crise nenhuma. Não, não é isso não. O que encoraja as pessoas, o que motiva as pessoas à volta da gente, é quando eles veem a gente superando as nossas crises, vencendo as nossas lutas e vencendo as dificuldades. E isso é que dá força para elas continuarem. Então não espere ter uma vida isenta de problemas, de lutas, de sofrimentos. Não espere ter uma vida naquele mar de rosas. É claro que o Evangelho vai nos dar vida em abundância. É claro que o Evangelho promete para nós bênçãos nessa vida, bênçãos aqui na terra. Mas ainda que por um tempo você passe por um momento desagradável, ruim, não murmure, não reclame, glorifique a Deus, exalte a Deus. Porque você vai vencer essa luta, você vai vencer essa enfermidade, você vai vencer essa crise financeira, você vai vencer esse problema conjugal, você vai vencer esse problema com seus filhos, você vai vencer essa crise na sua empresa, você vai vencer essa dificuldade até na sua igreja. E as pessoas vão olhar para você e vão dar glória a Deus pela sua vida, dizendo, se ele conseguiu, eu consigo também. Então o que admira as pessoas, né, viver uma vida, um mar de rosas, é viver uma vida com lutas, mas sendo testemunho da vitória. Porque em tudo isso o Evangelho nos torna e nos faz mais do que vencedores. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero você aqui amanhã às 11 horas, nesse mesmo horário, para continuar. Amanhã vamos estudar os versículos 15, 16 e 17. Tá bom?